O Vozes dos Biomas está no ar. As pressões sobre o Pantanal não são poucas e, no contexto climático, são ainda mais preocupantes. A entrevista 124 do programa Vozes dos Biomas tem como convidado o cientista José Antônio Marengo Orsini, que coordenou o estudo sobre cenários de mudanças climáticas no Pantanal e acompanha este tema há muitos anos. Neste diálogo, o pesquisador expõe os principais resultados obtidos em pesquisas e construção de cenários sobre o bioma. Marengo, como é mais conhecido, é físico e meteorologista, pós-doutor em modelagem climática e atua como coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O cientista também é professor de pós-graduação no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE e integrante do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC. Professor Marengo, obrigada pela participação no Vozes dos Biomas. Eu gostaria que o senhor pudesse falar a respeito do cenário das mudanças climáticas no Pantanal, trabalho que o senhor coordenou, né, nos últimos anos, tem coordenado. Bom dia. Para começar, o Pantanal é o maior wetland, ou seja, terras úmidas na América Latina. Nos últimos anos, já começando em 2019, tem passado por um processo de seca, ou seja, menos chuva, e isso tem sido observado pelos déficits de chuva durante a estação chuvosa, que é dezembro, janeiro e fevereiro de 2019, 20, incluindo 2021, e agora também se observa, ou se observou no verão de 2022. Então, no caso de 2020, talvez seja o que chama mais atenção, não? Por as imagens em todo o mundo da seca, das queimadas, dos animais mortos, das carcaças e todos esses impactos, não? E isso justamente aconteceu pelo que nós climatologistas chamamos de eventos compostos, ou seja, compound events. O que significa isso? Foi em 2020 nós tivemos a seca, ou seja, menos chuva durante a estação chuvosa. Mas em 2020 também aconteceu uma grande onda de calor. E essa onda de calor afetou todos os países da Centro da América do Sul, incluindo Brasil, Paraguai, Bolívia, que são os países nas redondezas do Pantanal, não? Ou seja, essa combinação de falta de chuva, de secas, com temperaturas muito altas, acrescentaram, multiplicaram o efeito dos incêndios, da seca e amplificou também o risco de queimadas. Por isso que nós tivemos um grande número de queimadas nesse ano, particularmente em 2020. 2021 meio que continuou um pouco a situação, mas não tanto como 2020, mas ainda assim a situação no Pantanal continua como de risco. Ou seja, não é uma situação volta ao normal, é simplesmente já são 3, quase 4 anos com situação de deficiência hídrica. E isso se observa na parte biológica, na parte ecológica, mas também se observa na parte econômica, não? Os níveis do rio Paraguai, por exemplo, estão muito baixos. E isso não permite o transporte de mercadorias, commodities, soja, cana-de-açúcar, todo que sai do centro-oeste do Brasil para os portos de Paranaguá, por exemplo. Não? E isso também tem um impacto econômico. Ou seja, a seca do Pantanal não é só o impacto na biodiversidade, no turismo, no transporte, mas é algo que impacta como qualquer outro grande incêndio, como aconteceu nos últimos anos no Canadá, na Europa e nos Estados Unidos e outros países do hemisfério norte. Professor, com isso a gente pode construir quais tipos de cenários, né? Dentro, até trazendo um pouco do sexto relatório, que é o mais recente, né? Essa atualização, né, que o senhor está fazendo. Sim, as projeções climáticas, ou seja, a projeção climática é um possível cenário, não é uma previsão de tempo para amanhã, por exemplo, é uma coisa, mas uma projeção climática que vai depender de alguns cenários, como, por exemplo, se tem um excesso de liberação de gases de efeito estufa, incluindo carbono e metano,
y donde la gente ultrapase los 2 grados, 1,5 grados, 2 grados, como está previsto o propuesto no Acuerdo de París, no podríamos tener una situación más grave ainda de seca no Pantanal. O sea, la situación que nos temos ou tivemos em 2020 e 2021 poderia ser mais longa e mais intensa. Não? E é claro que o que acontece no Pantanal também vai ter impacto em outras áreas, porque parte da chuva do Pantanal vem da Amazônia. Então, se o Pantanal tem um processo de redução de transporte da Amazônia, como aconteceu em 2020, isso significa que na Amazônia também vai ter algum tipo de cenário climático futuro, não? Ou seja, mais quente, possivelmente menos chuva, como os modelos estão propondo. Ou seja, o Pantanal é uma peça fundamental. O Pantanal fica no meio, podemos dizer, entre a Amazônia e a bacia do Paraná-Prata. Aliás, Pantanal faz parte da bacia do Paraná-Prata, como o sudeste do Brasil, como a Argentina. O sea, no momento, por exemplo, nós temos uma situação de seca em toda a bacia do Paraná-Prata, incluindo o Pantanal. Não? Então, melhorou um pouco com algumas chuvas os níveis dos reservatórios, mas não o suficiente como para poder respirar tranquilamente e dizer de que a crise hídrica acabou. Não, nós estamos sempre na beira da crise hídrica, desde 2013. E isso significa que temos que tomar as considerações necessárias, as medidas de adaptação, tentar de seguir o Acordo de Paris para que o aquecimento não ultrapasse 1,5 graus ou 2 graus, e com isso os impactos seriam relativamente menores e a adaptação seria possível e mais barata. E, professor, quando se fala em 7 graus de possibilidade, eu gostaria que o senhor explicasse, né, o que significa, né? Porque é um pouco assustador, né? Essa quantidade. Sim, ou seja, quando você vê as projeções do IPCC, geralmente se vê um número, não? Pode ser 4 graus, global. Mas, na verdade, esse número muda. Pode ser 1 grau em uma área, pode ser 6 graus em outra. E aqueles que mostram o pior cenário, ou seja, se o planeta tivesse um aquecimento de 4 graus, aquele cenário que, segundo estudos de pesquisadores brasileiros, ingleses, franceses, pode levar a um processo de colapso da floresta amazônica. E isso também poderia significar um colapso do sistema pantanal como agora está. Entendeu? Ou seja, poderia passar a ser outro tipo de bioma, assim como a hipótese de que a floresta amazônica mudaria para a floresta secundária ou savana, o Pantanal poderia mudar para outro tipo de vegetação, tipo cerrado, por exemplo. Isso não significa que está degradando para o cerrado. O cerrado é um ecossistema importante. Isso significa que o funcionamento desse ecossistema vai mudar, o ciclo hidrológico desse sistema vai mudar, porque temperatura e chuva vão mudar. E, obviamente, isso vai trazer consequências na biodiversidade. Em algumas áreas, por exemplo, algumas espécies poderiam ser extintas, outras poderiam reaparecer. Não? Então, é uma série de hipóteses, por isso que se chama cenário. Não? É uma possibilidade que aconteça. Não significa que vai acontecer, é uma possibilidade. E em clima nós trabalhamos muito com essas possibilidades. Se nada é feito, pode acontecer aquecimento Pantanal e Amazônia de 7 graus, com os impactos, mas se coisas são feitas, tipo Acordo de Paris, redução de desmatamento, redução das emissões, os impactos não seriam tão graves. Vai ter impacto, sim, mas não tão graves como se fosse um aquecimento de 6 ou 7 graus. E, professor, a questão do Acordo de Paris é complexa, né? Então, até vertentes, há comentários que se em 5 anos não conseguir, né, realmente definir, ele acaba não sendo celebrado de fato, né, implementado. Uhum. E quais seriam as principais ações assim que o senhor elencaria, né, que são necessárias para que realmente ele seja efetivado, né, nessa questão da temperatura média do planeta? Bom, o Acordo de Paris foi um acordo de governos, não? Ou seja, políticos, basicamente. E quando foi feito, celebrado em Paris, em 2015, foi uma alegria mundial para todos que trabalhamos com
con ciencias ambientales, ¿no? Infelizmente veio a COVID después, como pandemia, y você sabe que na escala de tempo, COVID tem impactos quase imediatos, com mortos. Mas na escala de clima, você não vê os impactos no ano seguinte ou segundo ano, você vê impactos em uma década, não? Então, demora um pouco em ver isso. E, obviamente, tem urgências, não? O controle da Covid para muitos, como faz sentido também, tem mais urgência que a parte ambiental, não? Porque pessoas estão morrendo agora como consequência disso. Mas também acontece que pessoas estão morrendo como consequência de deslizamentos de terra, avalanches, queimadas, seca. Então, os dois problemas são fundamentais, não? E óbvio que esse acordo é um acordo global. Todos têm que seguir o Acordo de Paris. Se algum país como China, Índia, Brasil pulam fora, então não faz sentido. Entendeu? Tem que ter todo mundo. E aí, nos compromissos do Brasil, por exemplo, redução das emissões de gases de efeito estufa, redução do desmatamento, não? Uma das coisas que eu critico é quando diz desmatamento ilegal. Na verdade, deveria ser desmatamento geral, não? Porque por decreto o presidente pode declarar desmatamento ilegal, legal. De fato, acabou com o desmatamento ilegal por canetada, mas o meio ambiente não funciona com papel, com decretos de governo. O meio ambiente está muito acima do político, do governo, do senador, da fortuna das pessoas, não? Então, isso teria que ser feito, redução do desmatamento em geral, e não só da Amazônia, estamos falando do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, porque se na Amazônia corre o risco de virar savana, a Caatinga, se desaparecer, pode o risco de virar deserto, e daí passar um processo de desertificação. Ou seja, são vários ecossistemas que podem ter esses impactos. Então, com a cúpula do clima que o presidente Biden fez quando começou o governo dele, aquilo do Acordo de Paris meio que ressuscitou um pouco, não? Depois do negacionismo de Donald Trump, que pulou fora. E agora também com a COP26 em Glasgow, no ano passado. Então, tudo isso novamente ressuscitou e voltou à matéria de discussão, mas, como falei novamente, parece que o Covid ainda está aí, e não, parece está aí, e alguns governos dão mais prioridade a esse problema imediato. E também que ano de eleições em muitos países, não? Então, às vezes, a agenda ambiental passa no segundo plano, não? Mas, de fato, é algo que tem que ser feito, e como você falou, não? Podemos dizer que a mudança climática é como uma doença. Se você não trata a tempo, não fornece os medicamentos, se você fornece os medicamentos quando o paciente já está na UTI, não adianta, não? Então, essa pressa dos cientistas, de nós cientistas, que isso tem que ser feito o mais pronto possível, não dá para esperar, porque se o Acordo de Paris é implementado com sucesso, os impactos não vão se observar agora, vão se observar em 10, 20 anos. Vocês estão pensando em um clima melhor para o futuro, não? E aqueles impactos que nós sempre achamos, nossos netos vão experimentar isso. Já estamos experimentando. Secas, enchentes. No ano passado, no hemisfério norte, teve secas, ondas de calor no Canadá, que raramente tem. Na Europa, queimadas como consequência das secas. Então, tudo isso nos leva a pensar de que a natureza já está dando sinais do que poderia ser esperado no futuro, agora no presente. Ou seja, em outras palavras, o clima já está mudando. E se nada é feito, nós podemos ter mais eventos extremos, desastres naturais e, obviamente, consequências na população. E, professor, essa semana foi divulgado também o relatório da Convenção da Desertificação. O senhor faria algum comentário referente ao Pantanal nesse contexto? Não, as áreas que estariam mais suscetíveis à desertificação, porque a desertificação é um processo de degradação, ou seja, uma combinação de falta de chuva com degradação ambiental. Ou seja, falta de chuva não produz desertificação. É outro processo chamado de aridificação. Mas, se nós temos essa aridificação com degradação ambiental, população desesperada
cortando o último que tem de verde, aí o solo pasa por un proceso de degradación. Ahí sería ya una situación de desertificación. Y tal vez no Brasil, a área que sería más susceptible a desertificación sería o semiárido do Nordeste, ¿no? Que ya tem algunos núcleos de desertificación, de verdad, desertificación mismo, ¿no? Que eso como un cáncer comienza y no tem como parar, ¿no? Entonces, Pantanal ainda no está considerado ni Amazônia nesse processo de desertificação, mas estaria considerado como áreas vulneráveis a efeitos que podem levar a temperatura alta, deficiência hídrica e impacto na população e no ser humano, mas ainda longe do que seria a desertificação. E aproveitando, né, também, como a gente está falando do Pantanal, no contexto assim de áreas de risco, que a gente tem sempre aquela visão das metrópoles, né, principalmente, né, quando a gente fala em áreas de risco. E no Pantanal, qual é a configuração de áreas de risco? Olha, quando se fala em área de risco, primeiro tem que falar risco do quê? Porque, por exemplo, se falamos de um risco de desastre natural, quando falamos de desastre natural aqui no Brasil não é terremoto, tsunami, furacão, não temos isso, graças a Deus, mas falamos de risco geralmente a eventos associados a excesso de chuva, como pode ser uma enxurrada, uma enchente, um deslizamento de terra, ou falta de chuva, que seria uma seca. E a isso você acrescenta naquele caldeirão a onda de calor, que aí piora as coisas. Então, o risco para as cidades, se são vulneráveis, porque o risco é uma combinação de ameaça, que seria o clima, a chuva, mas tem outros dois fatores que não dependem do meio ambiente, dependem do governo, políticas de governo, vulnerabilidade da população e exposição. Então, quando digo exposição, por exemplo, menciono o caso de Petrópolis. Você deve ter visto os vídeos de Petrópolis. A cidade serra, então, quase 45 graus de inclinação e as casas uma junta a outra. Uma cai, todas elas caem. Não? Então, esse risco de cidades como Petrópolis é alto. Não? Agora, o risco é um pouco diferente quando falamos de Amazônia ou Pantanal, porque aí poderíamos falar, talvez, de um risco, por exemplo, de incêndios, como já aconteceu na Amazônia e Pantanal. Não? Altas temperaturas, secura do ar, deficiência hídrica, consequência da seca. Ou seja, o risco de queimadas no Pantanal seria muito alto. E depende da região, não? Porque, por exemplo, em 2019 foi a região sul do Pantanal. Estou falando do Pantanal brasileiro. Mas em 2020 e 2021 foi a região norte do Pantanal. Ou seja, não é todo o Pantanal, depende das áreas. Não? E, obviamente, a região norte é importante, porque é a bacia do Alto Paraguai. Não? E aí vem o Rio Paraguai e você observa que cada vez os níveis estão baixos. Não? Ou seja, a situação ainda não recuperou depois de 2019. Ou seja, o risco de queimadas é alto no Pantanal. Agora, pode ter um risco, por exemplo, em Campo Grande, como consequência disso, não? Com maior fumaça, e aí pode ter risco na saúde das pessoas, não? Porque muitas vezes todas essas queimadas vão para as cidades e pessoas muito vulneráveis a doenças respiratórias podem sofrer com saúde. Ou seja, existem vários tipos de risco. Obviamente, quase todo cai depois, no final, nas cidades, não? Nas áreas urbanas, claro. E, professor, em decorrência, né, desses grandes focos de incêndio, né, dessas queimadas, houve levantamentos sobre o comprometimento da biodiversidade. Milhares, né, de espécies, né, enfim, de exemplares de animais também, fora a parte de flora, né, flora e fauna, foram comprometidos. Nesse recorte, assim, o que o senhor poderia dizer, né, esse comprometimento, né, no contexto das mudanças climáticas, com a biodiversidade, né? Bom, pelo que eu lembro, tem um artigo publicado onde um grupo de ecólogos fez uma pesquisa, eu acho que falaram da ordem de 17 milhões de bichos mortos. Não? É difícil fazer um censo de animais, não? Porque muitas vezes eles morrem onde estão, outras vezes eles morrem nos ninhos, onde não tem como contar.
E muitos dos incêndios do Pantanal são incêndios no subsolo, entendeu? Que você não vê a queimada. Os bombeiros vão e apagam a queimada, mas o incêndio ainda continua embaixo. E depois de noite volta a sair novamente. Né? Então, tem estudos que o IBAMA está fazendo e outros pesquisadores da rede Pantanal, né? Que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação criou, da qual eu e Simarem fazemos parte. É um pouco mais na parte, talvez, de propor aos governos, como em outros países, que incêndio é algo que faz parte do processo. Entendeu? Os índios já, na antiguidade, eles preparavam o terreno com fogo. Só que era um fogo controlado. Mas agora um fogo em uma pequena fazenda, propriedade, num clima seco e quente, esse fogo vira fora de controle. Não tem como controlar. Então, não sei se você vê na televisão, na Califórnia, na Europa, os aviões bombeiros, né? Aqueles aviões DC-10 gigantescos que estão soltando água. Aqui são aquelas pequenas avioncinhos soltando água. Né? E lá, na Califórnia, por experiência, são corpos de bombeiros especializados em incêndios florestais. Essa é a única área, incêndios florestais. E eles estão de plantidão todo o ano. Porque a maior parte de incêndios não é de causa natural, é causa humana. Já sei alguém que desmatou ilegalmente e queimou para ocultar as provas, ou uma família que foi a fazer piquenique, fez uma pequena fogueira e aí a fogueira fugiu de controle. Não, aqui no Brasil é um pouco diferente. Aqui, basicamente, se prepara com meses de antecedência só para a estação de queimadas. E não é um corpo de bombeiros específico, especializado. Muitas vezes são voluntários, ONGs, soldados, até presos que vão. E dá pena ver eles com essas vassouras de borracha tentando apagar o incêndio. Realmente é algo muito artesanal. Não? E estamos num momento no qual investimento deve ser feito. Por exemplo, o estado de Mato Grosso do Sul, e eles já estão meses de antecedência se preparando para a estação de queimadas. Não? E normalmente o pico de queimadas acontece em agosto, setembro, que é a estação seca. Não? Então, vamos ver o que acontece agora. Não? Realmente, 2022, o verão de 2022, ainda foi chuva menor que o normal. Talvez não tanto como 2020, mas vamos ver o que vai dar. Mas nos últimos 3 anos, o número de incêndios, ou tecnicamente chamados focos de calor, no Pantanal tem sido alto. Talvez mais alto em 2020, que foi o pior ano. Mas vamos ver o que acontece. Realmente é bastante preocupante. Não? E os governos deveriam estar preparados. O IBAMA, não? Que agora foi basicamente enfraquecido com a política ambiental do ministro do Meio Ambiente anterior. Não? Então, todo isso tem que aparecer novamente. Senão, nós vamos a viver em um ambiente de terra agaçada, não? Queimada. Não? E isso é algo que não pode acontecer, porque mudança nos biomas vai trazer mudança no clima. Mudança no clima vai trazer risco para a segurança hídrica, alimentar, energia. E lembrar que a matriz, sempre falaram, a matriz de Brasil é limpa. Por quê? Porque depende de água. Mas, numa situação de seca, o que faz? Liga as termoelétricas. E as termoelétricas poluem, além de ser caros. Não? Agora a situação melhorou um pouco, as termoelétricas foram desligadas porque choveu um pouco e estamos relativamente bem. Mas não sabemos como será o próximo verão. Então, sempre temos que estar atentos. Bom, professor, a gente está entrando nos momentos finais, né? Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações sobre o Pantanal, né? Nesse recorte do tema de hoje, né? Com relação às mudanças climáticas. O bom do Pantanal é que já temos uma rede de pesquisa do governo, depois de muito insistir. Temos universidades, centros de pesquisa, trabalhando com vários assuntos do Pantanal, porque não é somente a parte de clima, ambiente, na parte hidrológica, fogo, serviços ambientais que o Pantanal oferece. Então, como quem diz, estamos mais preparados. E se você vê a literatura, existe muito mais artigos sobre o Pantanal agora que fazem uns 10 anos. Não? Então, os problemas ambientais de Pantanal têm levado a comunidade científica, estudantes, a trabalhar mais no assunto. Não é? E, como falei, estamos mais preparados agora
para poder descrever e caracterizar o que acontece agora e que pode acontecer no futuro no Pantanal, não? E eu acho que isso é bom, não? E, de qualquer forma, continuaremos, não? Com qualquer governo que seja eleito, a ciência não pode parar, a ciência não pode ser negada ou ignorada e esperemos o melhor, porque realmente nossos ecossistemas, nossos biomas em geral estão todos em risco, não? E nós não podemos permitir que por uma ação humana todo isso mude. E só para complementar, qual canal que a gente pode saber mais a respeito do que é tratado nesse grupo, né? Existe algum site, algum mecanismo assim de comunicação? Bom, se vocês entram no site do Ministério da Ciência e Tecnologia, acho que é www.mcti.gov.br, procurem rede de pesquisa do Pantanal. Aí aparecem os nomes dos pesquisadores e instituições e, dentro do possível, a gente coloca cópias de artigos. Digo dentro do possível porque é coisa de copyright ou direitos autorais das editoras, não? Mas, de qualquer forma, como falei, estamos à disposição para qualquer outra discussão, assunto sobre o Pantanal ou qualquer outro bioma brasileiro. Obrigada, professor Marengo. Até uma próxima, então. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Uhum.